Boa noite, gente. Vamos começar a nossa live de hoje. E vou colocar aqui o assunto. Hoje nós vamos conversar sobre apego emocional. Apego. Vou fixar aqui. Deixa eu pegar aqui minhas anotaçõezinhas que eu fiz. Boa noite, Gisele. Vamos esperar aqui o Instagram. Boa noite, Thaís. O Instagram vai entregando. Eu fiz algumas anotações. Gente, bora entrando. Eu vou esperar vocês virem entrando aqui, que eu fiz algumas anotações. Ai. E eu espero contribuir para vocês, porque é um assunto bem relevante e que vocês toda santa semana pedem. Oi, Rafa! É você que tá aqui? Rafa é o meu professor de natação. Vocês sempre pedem esse assunto, sempre, toda santa vez. Que cabelo lindo! Tô pelo metrô hoje. Obrigada, Bruno. Também gostei. Eu pintei, eu hidratei. Tá muito melhor, né? Muito melhor. Bom, tem que esperar um pouquinho. Chamem, convidem aí, ó. A live não fica salva aqui no Instagram, lembrando disso. Então, para quem quer acompanhar, convidem aí a galera pra gente ter esse bate-papo bacana. É impressionante como esse é um assunto recorrente. Toda semana eu abro a caixinha para perguntar para vocês sugestões de temas para live. Sempre aparece apego e dependência emocional. Então, ainda que a gente já tenha feito algumas lives sobre esse assunto, é um assunto relevante. E como eu sempre falo para vocês, como a live é ao vivo, ela nunca é a mesma, porque as pessoas que participam são diferentes, as perguntas são diferentes, então a gente sempre tem um formato diferente. Oi, Cida, boa noite. Gente, tô com calor, esse tempo aqui no Rio tá maluco. Choveu hoje em vários momentos do dia, mas eu tô com calor. Eu até liguei o ar aqui, tô achando meio abafadinho aqui. Bom, vamos lá então. O pessoal vai chegando devagarzinho, na medida que forem chegando, vão se chegando aqui com a gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje. E aí, para começar, eu gosto sempre de fazer algumas definições, né? A gente precisa estar alinhado aqui sobre o que a gente está falando. Então, eu gosto de definir o que é o apego, né? O que a gente está chamando de apego para a gente poder partir de um ponto em comum. Primeira coisa, buscando aqui, pesquisando para conversar com vocês, em alguns lugares as pessoas definem alguma diferença entre apego e dependência. Mas eu acho que é uma diferença muito sutil e praticamente didática. Na prática, né, eu acho que o que a gente percebe no comportamento de uma pessoa que a gente considere que tenha dependência emocional é muito parecido com o comportamento de uma pessoa que se apega emocionalmente excessivamente. Esse apego emocional, talvez a diferença é que o apego, diferente da dependência emocional, o apego ele pode ser um apego por pessoas, por ideias, por objetos até, né? O apego ele não necessariamente é associado a uma relação, né? E lembrando também que eu vou falar aqui de apego e dependência, e isso não é só nas relações de homem-mulher ou mulher-mulher, homem-homem, não é só na relação de amor, mas de amor de casal, mas é também o apego a gente pode ter com amizades, com pai, mãe, filhos, irmãos e etc. Então é uma forma que a gente tem, é um modo de funcionar que a gente tem, e que pode fazer a gente funcionar de uma maneira que gera muito sofrimento, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Um comportamento ele é disfuncional quando ele passa a trazer mais prejuízo do que benefício na nossa vida, né? O problema do relacionamento que tenha apego excessivo ou uma dependência emocional é o quanto que isso gera de sofrimento na nossa vida.
Então, uma coisa para a gente começar a distinguir aqui, o que que é o amor e o que que é apego, né? A gente às vezes confunde um pouco, às vezes é difícil ver a diferença entre amor, apego e dependência. Às vezes você ama tanto uma pessoa que você já não consegue distinguir muito bem se aquilo é ok, tá normal, ou se aquilo já ultrapassa o nível de ser saudável. E aí tem uma definição que eu acho bem bacana. Quando a gente ama alguém, quando é amor mesmo, a gente quer ver aquela pessoa feliz, né? Eu te amo, eu quero te ver feliz. No caso do apego, da dependência, eu quero que você me faça feliz. Olha a diferença, né? No amor, eu quero que aquela pessoa seja feliz. Eu amo minhas filhas. Eu quero que elas sejam felizes. Agora, se é um amor apegado, eu quero que elas me façam feliz, né? Porque eu sozinha não consigo me sentir feliz. Então eu dependo que o outro que está na relação comigo me preencha e que ele traga felicidade para minha vida. E aí já começa a sinalizar para um componente que é super importante, o apego, ele está completamente associado ao medo. Eu me apego àquilo que eu tenho muito medo de perder, né? O apego ele traz, por isso que ele gera sofrimento. Como que eu posso ser apegada a uma pessoa, por exemplo, sendo que essa pessoa tem vida própria, né? Ela não tá ali para atender as minhas necessidades e eu não tenho total controle sobre ela. Então eu fico apegada naquela pessoa e tenho pavor de perder, né, o objeto ou o sujeito do meu apego. Eu tenho medo que aquilo me escape. Então isso gera sofrimento, óbvio. Me apego muito com pessoas, sofro muito com isso. Gera muito sofrimento mesmo, Cida. Às vezes a gente é apegada com amizades, com situações, apegada até no trabalho, aí não consegue, de repente é demitido e não sabe o que faz daquilo. Ou a gente se apega a amigos, num apego, aí um amigo seu sai com alguém e não te chama, e aí você sofre de ciúme e fica se sentindo rejeitada por qualquer sinal que o outro não corresponde. Isso também é interessante. O apego, ele é uma dependência excessiva, é uma carência excessiva, é uma necessidade excessiva do outro, e que o outro normalmente não vai corresponder e retribuir no mesmo nível que você. Então isso por si só já gera o sofrimento. Se o outro ainda percebe, se der o azar de você entrar numa relação de dependência, de apego, com uma pessoa meio perversa, manipuladora, aí danou-se, né? Ela vai fazer de você gato e sapato. Então a gente tem que estar muito atento. Jane, estou passando por isso. É um apego que machuca e a outra pessoa também. Pois é. O apego, ele traz sofrimento, né? Porque ele vem embutido com esse medo de perder, porque a gente não controla. Como que a gente pode controlar o outro? A gente nunca tem esse controle. Eu trabalho muito isso em terapia com os pacientes. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa entender que a nossa felicidade, ela tá dentro da gente. Amei a blusa. Oi, Gi! Obrigada. Eu adorei essa cor também. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que a felicidade, ela é dentro da gente, ela não é o outro. Pais narcisistas possuem apego emocional? Deia, pode ter o apego emocional no sentido de que os pais narcisistas, eles fazem os filhos, eles são objetos que... É meio que objeto, entre aspas, assim, você objetifica, você anula as necessidades daquele sujeito, você acha que eles estão ali para te aplaudir, para te fazer feliz, para atender às suas necessidades. Você não olha para o outro como uma pessoa com necessidades próprias, né? Quando a gente ama um filho, eu quero que minha filha seja feliz, e se a felicidade dela for morar no Japão, eu vou sofrer? Vou. Mas eu vou permitir que ela vá e vou incentivar que ela vá. Por quê? Porque o apego... É querer manter a pessoa com a gente, independente de isso ser bom ou não para ela. Eu necessito dela aqui. Então, tem mãe que faz isso com o filho, né? Você não pode me deixar, e faz chantagens e tudo mais. Deixa eu só voltar aqui, gente, para não perder as perguntas. Micaelson, sou muito ciumento, principalmente com amizades. Fico sempre tentando agradar as pessoas. Isso seria apego ou dependência?
Como eu estava falando, Micaelce, eu acho que na verdade não existe uma diferença muito significativa entre as duas coisas, né? Na dependência e no apego, você acaba que a pessoa que é muito apegada, ela acaba sendo dependente. Eu tenho medo de perder aquilo. Né? Então, quando a gente é excessivamente apegado, principalmente nas amizades, é um sofrimento porque dificilmente as pessoas vão retribuir na mesma medida. Né? Normalmente você vai ter uma entrega excessiva na relação e às vezes acaba sendo uma pessoa exigente do outro, né? Porque eu faço tudo por você, então eu quero que você faça o mesmo por mim. Né? Então entra numa relação um pouco desnivelada e isso vai gerar sofrimento por conta disso. Bruno, mas o medo em uma relação não é natural? Bruno, quando a gente ama, um certo nível de apego e de dependência é normal. Eu sempre falo isso, não tem como. Que nível de dependência? Por exemplo, sei lá, eu amo minhas filhas. Se acontece alguma coisa com elas, vai me afetar, porque eu tenho uma relação de amor, né? Tudo que existe, qualquer relação de amor, ela vai incluir algum nível de apego e de dependência. Mas existe um apego saudável, que é o apego que te faz cuidar. Né? Lembrando que todo ser humano já passou em algum momento por uma fase de dependência de 100%. Quando a gente é um bebê, a gente depende 100% do nosso cuidador. Normalmente, via de regra, pai e mãe. Né? A gente tem um apego excessivo, né? A gente fica ali porque depende daquilo para sobreviver. A gente depende que alguém cuide, que alguém alimente, que alguém né, proteja, enfim. Então, essa relação de apego, quando você é um bebê, ela é natural e necessária, inclusive, para a sobrevivência daquele ser humaninho que você está criando. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, vai adquirindo autonomia e independência emocional. Pode ser que algumas pessoas não amadureçam e permaneçam nessa relação. É como se repetisse um padrão de dependência emocional infantil nas suas relações adultas. Se você não estiver aqui, eu morro. Eu não morro se você não estiver aqui. Eu vou sofrer, vai ser difícil, mas eu não vou literalmente morrer. Entende? Quando você é um bebê, sim. Só que a gente precisa passar por um processo de amadurecimento emocional. E nem sempre isso se dá de uma maneira eficiente e bacana. E aí a gente pode se entrar nas relações de uma maneira infantil, buscando que aquela pessoa vá suprir as suas necessidades, como se você fosse um bebê, né, onde a sua mãe supre todas as suas necessidades, por exemplo. Deixa eu só voltar aqui. O apego, então, é um peso para os dois lados. Com certeza, Isabel, porque é muito difícil você lidar com uma pessoa excessivamente apegada. Normalmente são pessoas exigentes, cobradoras, controladoras, ciumentas muitas vezes, porque elas têm medo de perder. Imagina se você tem um apego excessivo com uma pessoa, se eu sou muito excessivamente apegada ao meu marido, tenho uma relação de dependência emocional dele, eu vou ter pavor de perder ele. E aí eu vou querer saber onde é que você foi, com quem, que horas. E aí você se torna chata, controladora. E a pessoa que vive essa cobrança também, obviamente, vai sentir o peso disso, né? É como você falou, é um medo de perder. Pois é, Jane, é terrível, né? Deixa eu só ver, é isso mesmo. Gente, deixa eu tentar passar aqui. Bom... Então, e eu acho que é interessante a gente pensar também que as pessoas normalmente apegadas, quando elas se relacionam com uma pessoa que não é tão apegada assim, ela pode entender aquele desapego como indiferença. E não é. Não vamos confundir desapego com indiferença. O fato, por exemplo, de você ser uma pessoa que não é... Boa noite, Franci. Que não é tão apegada, não quer dizer que você não sinta falta. Por exemplo, sei lá, eu sempre volto a caso de filho, né? Mas pode ser de marido, sei lá. Eu sou muito apegada com meu marido e de repente ele precisa viajar a trabalho e passar um mês fora. Se eu sou muito apegada, eu vou junto. Vou morrer se ele não estiver aqui, eu vou junto, vou fazer minhas malas e vou me mandar. Se eu sou uma pessoa que sou mais desapegada, eu vou sentir falta dele, mas eu vou entender que aquilo é importante para a vida dele. Por exemplo, o fato de ser desapegada não é indiferença. O fato de ser desapegada não quer dizer que você não sinta falta. A gente sente.
mas a gente sente que também vive sem estar grudada naquela pessoa. Não precisa estar grudado, né? Eu sei, eu amo meu marido me ama e tá tudo bem. Eu entendo que pode ser importante esses afastamentos por algum motivo. E aí a gente lida com isso. Lu Tara Lima. Por que essas pessoas gostam de controlar a outra pessoa? Por medo, sei lá. Por medo, por insegurança. A pessoa que é muito apegada, ela tem muito medo do abandono. Muito medo do abandono. E aí é importante, se vocês estão se identificando com esse perfil, fazer terapia. Por quê? Porque isso pode ser alguma ferida vivida lá na infância, alguma sensação de abandono, de rejeição. E aí a pessoa tem medo de ser abandonada. E não, eu tive uma paciente assim uma vez, ela tinha pavor de ficar sozinha, pavor. Então, o que acontece? Pessoas que têm muito medo de ficar sozinhas, elas correm um risco de se manterem em relações que estão indo mal. Quer coisa pior na vida? De repente, você tem tanto medo de ficar sozinho que você acaba mantendo uma relação onde você não está bem, porque você não quer ficar sozinha. Você tem medo de ficar sozinha. E aí, qual é o medo? E aí, pra gente já começar a entender como que pode lidar com esse apego. Primeira coisa é entender, você tem medo de quê? Qual é o teu medo? Ah, eu tenho medo de ficar sozinha. Tá, e se você ficar sozinho, o que que pode te acontecer de pior? Né? Que desamparo é esse que você experimenta tão intenso que você não consegue ficar sozinho? Né? Então, isso é muito importante. Porque o problema, primeira coisa, reconhecer que o problema não é o outro, é você. Né? Assim, eu tô me relacionando, aceitando, e muitas vezes quando quer sinais de que essa relação não tá indo bem, quando a gente começa a justificar demais a pessoa, ele é grosso assim, mas é porque ele tá nervoso hoje no trabalho, ele, assim, ele é um cara bacana, ele é muito honesto, mas ele te trata mal, é grosso com você, ou não te dá carinho, não te respeita, e você vai justificando, encontrando ali, né, pegando migalhas de afeto, porque você não pode ficar sozinha. Então você começa a aceitar migalhas de afeto, lê ali nas entrelinhas, né? Bianca, amo suas lives, obrigada. Você começa a pegar qualquer migalha para ter uma justificativa para permanecer na relação. Não, ele tá assim, mas ele me ama. Ah, mas não sei o que. A relação pode estar um fracasso e você sustenta. E aí, quando você é dependente, se o parceiro ou a parceira perceber isso, ela pode usar do tipo, eu sei que ele precisa de mim, eu sei que ele não vai me deixar de qualquer maneira, então eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então a gente tem esses riscos todos que ficam embutidos aí nessa relação onde eu me sinto muito frágil, muito vulnerável, onde eu tenho muito medo de ficar sozinha, onde eu acho que eu não me basto. Que medo é esse? Migalhas de afeto, isso é uma luz para quem quer ver. Exato, é Migovski. Eu acho que a gente, muitas vezes, né, a gente fica pegando essas coisas e é igual a pessoa que, ele deu um like na minha foto, será que ele tá afim de mim? Não, isso não é um sinal claro, né? Não é isso que vai dizer. Então a gente às vezes vê sinal onde não tem para justificar o fato de estar naquela relação, mesmo sabendo que não é necessariamente uma relação saudável, mas eu tô nela porque eu preciso. Essa necessidade do outro é muito, muito ruim. Deixa eu voltar aqui, gente. Bruno, pessoas que constantemente mudam de namorado numa relação são dependentes emocionais, não se permitem viver o luto, elas são disfuncionais? Bruno, pode ser. Não vamos generalizar, porque eu sempre falo pra vocês que eu acho que falar todo mundo ou ninguém é muita gente. Então, mas pessoas sim, pessoas que são dependentes emocionais têm muita dificuldade de ficarem sozinhas. Então pode acontecer de sair de uma relação e imediatamente partir para outra, porque ela não consegue sustentar o fato de estar sozinha, né? Bate um desespero, bate uma carência, bate um desamparo enorme e ela precisa estar com alguém de qualquer maneira. Então pode acontecer sim de ficar entrando em uma relação atrás da outra. São pessoas que perdem o filtro, não são muito criteriosas, né? Porque qualquer coisa vale para não ficar sozinha. A tua pergunta apareceu 2 vezes para mim, Bruno, é engraçado. Mas sim, você sempre traz questões pertinentes, Bruno, e é isso.
Isso é muito frequente, né? A pessoa que não dá conta mesmo de ficar sozinha e que ela acaba entrando numa relação atrás da outra, e enfim. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Por que que eu não consigo ficar sozinha? Eu acho que a gente só vai ser uma boa companhia para o outro quando a gente puder ficar sozinha. Né, sozinha, bem, poder se olhar, poder olhar para dentro, poder se conhecer, entender do que a gente tem medo, curar nossas feridas para não ficar sangrando em cima de outras pessoas, feridas que foram feitas lá atrás na nossa história. Então a gente precisa desses momentos, né? E eu acho que ficar pulando de galho em galho, ficar aí atrás, tá no metrô, pois é. Então é por isso que veio 2 vezes, né? Você ficar entrando em uma relação atrás da outra sem se dar muita folga, é uma fuga mesmo, né? Eu acho que é uma forma de fugir da gente mesmo, né? O desapego emocional muitas vezes é visto como abandono. Estou passando por isso, tentando desapegar emocionalmente de uma filha. Pois é, Márcia, mas é visto por abandono por quem? Por você mesma ou pela tua filha? Como é que é isso? A gente, para desapegar... Gente, esse desmame de filho é uma coisa gradativa, né? A gente vai aos poucos, né? Eu acho que a natureza ela é muito sábia. No início o bebê é parte da gente, né? Tá dentro da gente, depois a gente para aquele bebê e ele continua ali naquele vínculo. E aí na medida em que vai crescendo, a gente vai aprendendo a soltar um pouquinho. E isso é tão importante, né? A gente favorecer a autonomia, a gente começar ali a fortalecer a autoestima daquela criança. Gente, a autoestima, eu falo isso para vocês sempre. A autoestima, ela é a espinha dorsal da nossa saúde mental. Ela é o que mantém a nossa saúde mental, né? Com uma boa autoestima, a gente consegue suportar o sofrimento da vida sem achar que vai morrer, né? A gente, é lógico, né? A autoestima às vezes fica um pouquinho abalada, de repente você toma um pé na bunda, toma um bico do emprego. É claro que você vai ficar ali se sentindo um pouco mal, mas com uma boa autoestima a gente consegue ter forças, né? A gente tem ferramentas emocionais para suportar os momentos difíceis, porque vão surgir na vida de todos nós. Como eu falo para vocês sempre, segundo Viktor Frankl, da tríade trágica da vida, que é passar por dores, sentir culpa e a morte. São as 3 dores que ninguém escapa, né? Então, e aí já até pegando um conceito do budismo, você está vendo as perguntas enviadas pelo botão de interrogação, Adriana? Não, acabei de ver agora, deixa eu ver, eu nem sei ver isso. Ah, agora que eu vi, Migovski. O que costuma estar relacionado... Tenta botar não no ponto de interrogação, mas aqui, senão eu não consigo ver. O que costuma estar relacionado com apego que mantém uma relação com uma ou ambas as partes insatisfeitas? Peraí, eu não entendi muito bem. O que costuma estar relacionado com apego que mantém uma relação com uma ou ambas as partes insatisfeitas? Eu acho que é o medo, eu vi agora, Migovski, eu acho que manter uma relação onde uma ou ambas as partes estão insatisfeitas, o que mantém essa relação muitas vezes é o medo de ficar sozinho mesmo, né? A pessoa que tem apego, ela tem medo. E aí, primeiro passo para a gente entender por que a gente é tão apegado é a autoconsciência. Qual é o meu medo? Meu medo é nunca encontrar ninguém. Se eu terminar essa relação, eu nunca mais vou achar ninguém na minha vida. O meu medo é... sei lá, ficar sozinha, passar mal e morrer, sei lá, qual que é o medo? Cada um na sua própria história vai tentar fazer esse exercício de autoconsciência para descobrir qual é o teu medo que te faz, na verdade, o que é um encadeamento, né? É alguma fragilidade que a gente tem que faz a gente ter medo e que faz a gente se apegar para dar conta desse medo. Então, de repente, eu tenho uma fragilidade que é um medo de ser rejeitada. Eu tenho muito medo de ser rejeitada, né? Esse é o meu medo maior. Aí eu me apego naquela relação de qualquer forma e aí começo a entender migalhas de afeto como amor, porque eu tenho muito medo de ser rejeitada, a rejeição para mim, porque lá atrás o meu pai me abandonou, por exemplo. Tô dando uma história, tô falando uma coisa assim bem clichê para vocês entenderem. Então, eu me entendo a partir da minha história. A nossa história, ela vai forjando quem a gente é, né? Teve até uma frase que eu coloquei do Viktor Frankl aí no meu feed, que é maravilhosa, né? Eu sou filho do meu passado, mas eu sou pai do meu futuro. Eu sou filho do meu passado no sentido que eu me criei a partir da minha história,
né? Então isso é que vai determinar quais são os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas fragilidades, qual é a minha vulnerabilidade, o que mais me apavora, o que na minha fantasia me deixa ali com medo de ficar sozinha, né? O que está por trás disso tudo. E aí isso vai, normalmente esse apego é como se... a gente se gruda naquilo para aquilo dar um sentido para nossa vida, né? A pessoa ela vem ocupar um vazio que por algum motivo eu sinto, eu tenho, e eu não consigo me sentir feliz sozinha. Eu preciso que aquela pessoa dê conta dessa felicidade, né? Como eu falei, o apego eu preciso que você me faça feliz, né? Eu preciso de você para me sentir feliz. É diferente do amor, que o amor eu quero que você esteja feliz. Né? Tem essa diferença. É claro que um apego, algum nível de apego a gente tem, um apegozinho saudável que faz a gente cuidar, tentar ter um cuidado extra, né, com aquela pessoa que a gente ama. Isso é um nível saudável de apego, mas quando é um apego excessivo, quando é esse apego de medo de perder, aí a gente tem que questionar, né? Aí se a pessoa me deixa insegura, se eu estou o tempo todo insegura, que eu preciso da validação do outro para me dizer quem eu sou, eu preciso que alguém me diga. A pessoa que é dependente emocional, por exemplo, tem muita dificuldade de tomar decisão. Ela não toma uma decisão sozinha, ela tem que pedir que alguém diga o que ela deve fazer. Ah, eu tô com alguma questão aqui, então eu ligo para um amigo. Ai, o que você faria? O que você acha? Surgiu essa situação no meu trabalho, eu não sei o que fazer, me diz o que eu tenho que fazer. Né? A pessoa ela é como se ela fosse incompleta mesmo. Ela não se sente segura. Então, como ela é insegura, ela tem muita dificuldade na tomada de decisão. Ela tem muita dificuldade em escolher coisas para a vida dela. Então, ela precisa que alguém fique ali referendando tudo que ela faz. Olha que loucura. Olha que loucura. E observem aqui, né, quantas vezes a gente já não fez isso. É claro que uma decisão importante eu vou compartilhar com uma ou outra pessoa, mas às vezes são decisões banais que eu não consigo tomar sozinha. Migovski, quanta lucidez nas palavras, muito boas reflexões. Que bom que você está gostando. Deixa eu só ver se eu escrevi mais alguma coisa importante, que eu fiz algumas... Bom, quando a gente fala no desapego, né, o desapego é um desprendimento, não é um não se importar, não a pessoa não tá nem aí, né? O desapego não é uma rejeição do outro, o desapego é uma escolha da gente mesma, tipo, eu me escolho, né? O desapego é quando... E o desapego, gente, o apego, ele é uma prisão emocional. A pessoa apegada, ela é presa emocionalmente. Seja no que for, né? Se eu tenho apego a coisas, né? Se eu tenho apego a casa, se eu tenho eu fico presa, né? Eu vou indicar um livro chamado Amar ou Depender, do Walter Rizzo. Exatamente, eu tenho esse livro, Bruno. Eu não sei se eu já coloquei ele nos destaques do Walter Rizzo. Tem Amar ou Depender e tem um outro, que agora eu não vou lembrar o nome. Eu tenho esse livro, ele é pequenininho, ele é muito bom. Walter Rizzo, ele aborda muito essas questões do apego, da dependência emocional, é bem interessante. Mas o que eu estava dizendo, o apego, ele acaba sendo uma prisão emocional, né? A gente, quando é apegada, a gente fica preso naquilo emocionalmente, né? E tudo que prende a gente gera um sofrimento, principalmente quando são coisas que fogem do nosso controle. Oi, Rejane, boa noite. Então, o budismo, ele aborda uma forma interessante, né? O budismo fala muito de desapego, de apego, né? Tem a monja Koen, né? Que ela é zen budista, e ela fala muito sobre o desapego, e é muito interessante. Para o budismo, não faz sentido a gente se apegar a nada, porque tudo é transitório. Tudo vai acabar. Se vai acabar, por que eu vou me apegar? Né? Tudo na vida é um fluir. Né? Tudo na vida é uma passagem, então eu tenho que desfrutar enquanto é possível, né? Eu tenho que estar ali aproveitando aquele momento que eu estou vivendo, o tempo presente, desfrutando da companhia daquela pessoa que eu gosto, que eu amo, ou desfrutando de alguma coisa que eu goste, que eu esteja ali aproveitando, mas eu não tenho que estar apegada, porque tudo na vida é transitório, inclusive nós somos, né? Então a gente se dá conta disso, faz a gente...
ter um pouco mais de desprendimento. Eu não preciso dessas... eu fico imaginando assim, eu faço muitas essas imagens mentais, eu fico imaginando que uma pessoa apegada, ela começa a ter âncoras, né? Assim, é como se ela fosse um navio ancorado, ela não consegue navegar, ela tá ali presa, porque ela tem âncoras mentais que prendem ela, né? E normalmente o apego não é só a uma pessoa, né? A pessoa apegada, ela é apegada aos amigos, ela é apegada, ela sente falta, ela é carente, né? Ela se sente incompleta o tempo todo, então ela é cheia de âncoras emocionais. E como que eu faço para desapegar? É um peso, Cida. Então vamos lá, passo número 1, autoconhecimento. Não, gente, não tem um botão que eu chego e falo, olha, você aperta aqui que você, vai estar liberta. Não é assim que funciona. E ainda tem o apego perverso que escraviza o outro. Sim, Leide, tudo bem, quanto tempo? Sim, tem. A gente normalmente, né, quando a gente quer que o outro atenda às nossas necessidades, a gente desconsidera as necessidades da pessoa. A gente desconsidera o que ela sente, o que ela quer, o que é melhor para ela. A gente quer saber o que é melhor pra gente. E o melhor para mim é te ter aqui comigo. Então pouco importa qual é o teu desejo. Entendem? Deixa eu só voltar aqui. Micaelso, como superar o apego e como diferenciar uma pessoa desapegada de uma pessoa desinteressada? Só um minutinho. Patrícia, fui dependente emocional do meu ex-marido, 16 anos de casada, só consegui me libertar com a ajuda de uma psicóloga. Hoje sou muito feliz. Ai, que bom, Patrícia, fico feliz por você. Não é fácil. Não é fácil superar, principalmente dentro de uma relação de 16 anos. Então, vamos lá. Como diferenciar uma pessoa desapegada de uma pessoa desinteressada? Uma pessoa desapegada, ela manifesta amor, né? Uma pessoa desinteressada, não. Né? Uma pessoa desapegada, não é que ela não tá nem aí pra você, ela está, né? Ela quer o teu bem, ela é interessada por você, ela é interessada no seu crescimento, ela quer te incentivar. Isso é amor, né? Uma coisa é desinteresse, eu não tô nem aí. Se você vai, vamos supor, como eu falei, sei lá, meu marido vai se mudar, ou vai ter que trabalhar um mês fora. Eu vou estar querendo saber como é que foi, e aí, foi legal, eu vou estar interessada, como é que você tá se virando, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, né? Eu tô interessada no bem-estar dele. Eu tô desapegada no sentido de que eu permiti que ele fosse, né? Porque isso seria melhor para ele, mas eu tô interessada no bem-estar dele, em como ele tá. Eu não vou, ele foi para lá que se dane, ele que se vire para lá que eu me viro para cá. Isso é desinteresse, né? Agora eu ligo e falo, eu te amo, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Como é que você se virou? Como é que foi teu dia? Isso é um desapego com amor, entendem? Deixa eu só voltar aqui. Boa noite, primeira vez aqui. Como fazer para mim sair de um casamento que não tô conseguindo? Medo, mas por causa da situação financeira, medo de encarar. 19 anos de casada, preciso sair desta relação, mas não consigo. Maria Terezinha, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando aparecem aqui, ainda existem muitas mulheres que no casamento acabam abrindo mão de trabalhar, às vezes para cuidar de filho, ou para cuidar da casa, ou para estar num relacionamento. Mas uma frase que eu ouvi do meu pai, e é uma grande verdade, é: independência começa pelo bolso. Para você ter uma independência emocional, você também precisa ter uma independência financeira. E eu acho que o primeiro passo, antes de sair totalmente do casamento, é você mudar algumas coisas na sua vida. Não sei se você não trabalha, e aí você teria que rever essas questões financeiras, como fazer, como que você pode tornar real essa saída da tua relação, né? A gente tem, assim, tentar entender isso, né? A gente não pode generalizar. Eu acho que a questão financeira não pode estar em segundo plano, ela é muito importante. A menos que você tenha uma família que possa te amparar, você teria que avaliar isso tudo, né? Você teria que preparar uma saída da relação de uma forma segura. Por quê? Porque se ela não é feita de uma forma segura, pode dar ruim e você ter que voltar. Aí é muito pior. Então a gente tem que fazer uma saída sustentada de casa. Como que é uma saída sustentada? Você precisa ter um planejamento. Você vai sair, vai meter o louco e sair? Não dá, né? Você tem que sair de uma maneira sustentada, que você possa se manter fora dessa relação, tanto financeiramente como emocionalmente, né? Fazer terapia seria bem interessante também,
naturalmente. Bom, e aí vamos falar então como desapegar. Como eu vinha dizendo, como desapegar. Deixa eu só dar uma olhada no horário, tá? Primeiro passo é o autoconhecimento. Como eu falei, é entender qual é o meu medo. Né? O que me prende nessa relação? Como a Maria Terezinha estava dizendo, eu quero sair, mas tem a questão financeira, né? Eu estou numa relação onde eu não estou bem. A dependência não é só emocional, tem uma dependência financeira também. Né? Isso são problemas reais que a gente precisa pensar em soluções reais. Seja trabalhar, ou se não, né, ou se tem alguma rede de apoio que possa te ajudar de maneira transitória. A gente tem que ter consciência da nossa condição, entender como é que a gente funciona, entender como é que a gente chegou até aqui, qual foi a história que me trouxe até aqui. Dá uma olhada para isso com carinho, quais são os nossos medos, as nossas inseguranças, vulnerabilidades, fragilidades, aquela coisa toda. Esse é o passo número 1. No passo número 2 também é aceitar. Aceitar o pior, mas no sentido assim, o que de pior poderia acontecer se eu ficar sozinha? Qual é o pior cenário que eu vou encontrar? Isso é importante porque a gente começa a ver que a gente tem ferramentas para lidar com isso. Né? A gente não é aquele bebê que dependia da mãe para sobreviver. Hoje a gente é uma pessoa adulta, né? Quando somos adultos, a gente já tem condições, ou deveria ter, ou a gente pode desenvolver ferramentas emocionais para lidar com as situações sem morrer, né? A gente não vai morrer disso. A gente precisa começar a trabalhar um pouco a nossa sensação de capacidade, porque normalmente são pessoas com autoestima baixa. Porque a autoestima não é só se olhar no espelho e se achar bonita ou feia. A autoestima, ela passa pela ideia de que eu sou capaz de lidar com os desafios da minha vida. Eu me sinto capaz. Eu sinto que eu consigo lidar com a vida que eu tenho. Né? Então isso é muito importante. Boa noite, Giovanice. Quando a gente começa a aceitar o pior, né, começa a pensar os cenários que poderiam acontecer e ver que a gente tem alguns recursos para lidar com ele, a gente deixa... É como se fosse descatastrofização. Peraí. É uma catástrofe. Você começa a ver que não é uma catástrofe. A gente consegue descastrofizar. Não consigo. Então a gente consegue ver que não é uma catástrofe, que a gente tem condições, que é possível. Porque normalmente nas nossas fantasias a gente sempre pensa, porque se isso acontecesse eu ia morrer. Né? A gente sempre tem um jeito muito catastrófico, né? Se eu não tivesse essas pessoas à minha volta, eu não sei o que seria de mim. Quando na verdade a gente acaba lidando com a realidade quando ela chega. Né? A gente normalmente consegue lidar com a realidade. Né? Dentro do que... E aí é até interessante olhar para a nossa história e ver situações de muita dor que a gente sobreviveu. A gente já passou por dores na vida e a gente está aqui. Então a gente achava que não daria conta, mas deu quando foi necessário. Então a gente não é tão incapaz assim. Eu sempre falo isso, a gente se subestima muito também. Né? A gente se acha muito pequeno às vezes, né? Acha que não vai conseguir, que não vai resolver, que não vai dar conta. E muitas vezes a gente consegue sim. Bom, um outro passo importante, enfrentar seus medos. Depois que você tomou consciência, pensou nos cenários, né, vislumbrou as possibilidades, você tem que enfrentar seus medos. A única maneira que a gente tem de lidar com os nossos medos é enfrentando. Não tem como. Eu já contei aqui pra vocês, eu acho, mas eu vou repetir porque eu acho que funciona bem. Não é caso que chama... Tipo um conto budista, né? Que a pessoa foi dormir, aí ela estava deitada na cama, de repente ela acordou e ela viu uma sombra no quarto, e ela viu aquela sombra e pensou, é uma cobra. E aí ela passou a noite todinha acordada com medo daquela cobra. Ficou na cama sem fazer nada, apavorado com a cobra. Aí acordou, amanheceu, acordou não porque ela não dormiu, amanheceu, e quando ela foi ver, aquela cobra não era uma cobra, era só um galho que parecia uma cobra. E aí, o que a gente tira desse conto? Enfrente seus medos. Porque se você não enfrenta, você passa a tua vida paralisado, sofrendo. E muitas vezes você está com medo de uma coisa que
não é nada. Então, quando você pega... por exemplo, nesse conto budista, não era uma cobra, a pessoa ficou ali apavorada, perdeu uma noite de sono e não era nada. Quantas vezes na vida a gente se apavora com coisas que não são nada, são fruto da nossa imaginação, das nossas fantasias, e no fim das contas não era nada e a gente sofreu à toa, né? Mas então e se fosse uma cobra mesmo? Ele iria lá e ia matar a cobra e ia poder dormir em paz. O que não dá é para deixar o teu medo lá te assombrando. É isso que gera paralisia, que gera uma sensação de incapacidade. Então, a gente só pode lidar com medo enfrentando. Se é uma cobra, eu mato, e se não for uma cobra, eu fico em paz. Então, a gente precisa trazer solução e não ficar paralisado esperando aquela cobra te atacar. Então, e num último passo, a gente precisa confiar na gente, né? E aí tem a ver com desenvolvimento de autoestima mesmo. A gente precisa... E enfrentar os medos desenvolve a nossa autoestima. Quando eu consigo enfrentar um medo, quando eu consigo lidar com uma situação que eu achei que não conseguiria, quando eu consigo lidar, eu me fortaleço. Tenta lembrar alguma coisa na tua vida, com certeza isso já aconteceu, de você estar querendo fazer alguma coisa, mas está com medo, ou não, eu não sei, eu acho que não é pra mim, eu não vou conseguir. Aí de repente você vai lá, faz, dá tudo certo, aí você, meu Deus, como aquilo, né, engrandece a gente por dentro, como a gente se sente bem, meu Deus, eu fui lá, eu fui e venci, eu consegui, eu venci meus medos, eu venci as minhas próprias limitações. Então a gente precisa lidar com isso. Isso tudo é para a gente se fortalecer e poder entrar numa relação de coração aberto, para somar com o outro, para poder entrar numa relação de amor de uma forma saudável e não de necessidade. Eu preciso que você venha aqui me fazer feliz porque eu sozinha não consigo ser feliz. Esse é o ponto. Eu preciso estar feliz sozinha. E o outro vem e agrega ainda mais, né, na minha felicidade. E é claro, gente, é bom a gente pensar também que a gente vai ter alguma dose de sofrimento na vida. O desapego não é sem sofrimento, né? Quem é mãe, pai, sabe disso, né? Um dia que os filhos saem de casa não é sem dor, né? Não é sem dor, a gente sofre, a gente sente, mas a gente não pode deixar de viver por medo da dor. Eu vou sofrer, então não vou nem ter filho, né? Não é mais fácil? Daqui a pouco a gente nem se relaciona. Tem muitas pessoas ansiosas, por exemplo, que para não sofrer numa relação amorosa, não se relaciona. Olha que coisa boa. Não quero sofrer por amor, então não vou amar mais ninguém. Estou aqui protegida, né? E aí é o que eu falo. Aí você constrói um murozinho de proteção que vira a sua própria prisão, porque você não vive mais. Então a gente precisa enfrentar os nossos medos. Tá tudo bem também se sentir um pouquinho de dor, né? Tá tudo bem se a gente tiver que elaborar a perda de alguém, elaborar aquele luto, né? O luto simbólico de quando a gente perde uma pessoa, uma situação. Às vezes você quer, sei lá, mudar de emprego. Você tá no emprego que te faz mal, mas você tá apegado. Por quê? Porque você tem medo. Se eu sair daqui e der tudo errado, e se eu sair daqui e for para uma outra empresa e tiver problemas também? E aí a gente fica ali apegado numa situação que já não tá legal, que eu não vejo muita... me traz satisfação pessoal, eu vejo que eu não vou crescer, eu vejo que eu não sou valorizada naquele espaço, mas eu não saio. Eu não saio porque eu tenho medo. E se der tudo errado lá na frente? E aí, por medo, a gente não cresce, né? Eu já falei, a vida é para os corajosos. A vida depende de uma dose de ousadia. A gente precisa ousar um pouquinho também, né? Isabel. Li uma vez que 99% das coisas que nos preocupam não acontecem. E 99% das que acontecem nunca imaginamos que fosse acontecer. Não sei se a proporção está certa, mas faz sentido. Com certeza, Isabel, principalmente se for uma mente ansiosa, né? Eu sempre falo para vocês, como diz Augusto Cury, né, que é o psiquiatra da autoajuda, a mente mente. A gente acredita muito no que a gente pensa, né? A gente supervaloriza as questões da racionalidade, da consciência, como se a nossa mente não fosse mentir nunca, mas ela mente, né? Porque ela nossos pensamentos são influenciados pelas nossas emoções, nossos medos, inseguranças. Então, muitas vezes a gente pinta 1000 cenários tenebrosos que nunca se concretizam. E aí a gente gastou uma energia enorme, gastou um tempo enorme sofrendo por alguma coisa que nem vai acontecer. Eu sinto medo, mas vou com medo mesmo. É exatamente, Rosilene. Ser corajoso não é
não ter medo. Isso é ser imprudente, é ser sem noção, né? É ser inconsequente. A pessoa que é corajosa, ela tem medo, mas ela vai com medo mesmo, né? O medo, ele é importante para calcular o risco. Não é legal viver sem medo, não é interessante viver sem medo. A pessoa sem medo, ela é completamente inconsequente. O medo, ele é importante porque ele é protetivo, mas a gente não pode deixar que esse medo tome conta da gente e paralise a nossa vida. É só calibrar essa questão aí pra gente poder viver em paz e se sentindo bem, né? Gente, qualquer coisa dá medo, né? Tudo que é novo assusta, tudo que... a gente muitas vezes fica na tal zona de conforto, né? Que é aquele lugar quentinho onde nada acontece, mas que a gente também não sofre, né? A gente fica ali, não sofre entre aspas, né? Mas a gente já tá num sofrimento conhecido. E aí já vale até a gente falar de uma outra coisa, né? Aproveitando. A gente não pode naturalizar a dor, eu sempre falo isso. A gente se habitua a tudo na vida, né? O ser humano é muito adaptável e a gente pode se adaptar a uma situação de dor, né? Outro dia eu estava vendo alguém até fazendo uma metáfora, uma analogia aí com o espinho, né? O espinho entra no pé, dói. E aí, só que aí você fica com aquela dor, com aquela dor, com aquela dor, aí você tem medo de tirar o espinho, porque tirar um espinho dói pra caraca. Aí você não quer tirar. Aí você continua andando com aquele espinho no pé, meio te fazendo, né, de vez em quando vai doendo, e você se acostuma com aquilo, com aquela limitação do espinho. Ao invés de você sofrer de uma vez e lá, dar um grito e tirar e resolver teu problema, não. Você vai se adaptando, vai mancando e passa a tua vida mancando, né? Ao invés de vivê-la de maneira plena, por medo, né, por dificuldades de lidar com a dor, né, com medo daquela dor, mas a gente... ao invés, a gente vai com aquelas doses homeopáticas, né? A gente vai vivendo aquela dorzinha diária, ao invés de ter uma dor de rompimento. Olha, chega, não quero mais, acabou. Quem vive de migalha é pombo. Eu não quero mais migalha de amor nessa relação. Eu mereço muito mais do que isso, porque eu te dou muito mais do que isso. Então, não fico mais nessa relação. Ao invés de dar um corte, vai doer, vai doer. Aí você escuta ali, sei lá, Roberto Carlos, Maria Bethânia chorando em posição fetal na cama uma semana. Depois você levanta, segue tua vida e se abre para possibilidades de novos amores. Não tem jeito. Maria Terezinha, estou sem forças para seguir em frente. Algo me impede. Eu não era assim. Trabalhava muito, enfrentava tudo. Não sei onde está Maria que enfrentava as lutas. São muitos anos de fidelidade, mas preciso sair. Você só precisa restaurar essas forças, Maria. Muitas vezes a gente fica numa relação que não faz bem pra gente e vai minando, vai enfraquecendo a gente mesmo. Se é uma pessoa que bota a gente pra baixo, por exemplo, né, a gente vai perdendo aquele brilho, né? A gente vai perdendo o brilho, a gente vai achando que não é capaz, que a vida me reserva é só isso aí mesmo, né? Eu já tô aqui, daqui é uma inércia, né? Eu já tô aqui, vou ficar assim mesmo. Nada mais me espera. E é um grande erro, né? A gente vai se enfraquecendo, você só precisa voltar. E aí uma coisa interessante da gente fazer, pra gente se fortalecer, é buscar contato com outras pessoas. Às vezes a gente vai, principalmente quando a gente é vítima numa relação um pouco abusiva e você fica naquela relação de dependência emocional do abusador e tal. Não tô dizendo que é teu caso, tá? Eu tô aproveitando o gancho. Muitas vezes a gente vai se isolando dos amigos, da família. E aí, pra gente se fortalecer um pouquinho, é interessante a gente refazer essas relações que a gente deixou de lado. Vai fortalecendo essa rede de apoio, os amigos, né? Vai ouvindo outras pessoas, vai vendo que aquela situação que você está vivendo não tá legal, não é tão normal quanto você imagina. Existe vida lá fora, né? Existe vida fora da prisão, a gente não precisa estar ali preso, né? Então, eu acho que a gente tem formas de ir acordando um pouco, né? Uma forma da gente começar a acordar para a vida um pouco. Que eu acho que muitas vezes a gente fica tanto tempo dentro daquela situação de sofrimento que a gente naturaliza e nem percebe que aquilo não é mais normal, né? A gente acha que aquilo é o que é e não é, né? Aquilo é patológico. Você deve viver outras coisas. Bruno, a live hoje está do babado, que nem esse cabelo. Bruno, você é demais. Que bom que você gostou. Meu cabelo tá voando, né? Tá 1000 vezes melhor. Bom, eu acho que a gente já pode
caminhando aqui para o final, já tem quase 1 hora de live, eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo. E aí eu sempre recomendo para vocês, como é uma live que a gente traz muito conteúdo, às vezes a gente apaga, esquece, tem coisa que a gente precisa de repetição, né? Ela não fica salva no Instagram, eu vou deixar salva lá no YouTube. Aí você vai lá no YouTube e escuta de novo, e de novo, e de novo, que aquilo vai, ó, vai ali, vai entrando, você vai processando, vai digerindo. A cada vez que você escuta, você, nossa, não tinha nem prestado atenção nessa parte, né? A gente vai processando a informação aos poucos, vai digerindo ela aos poucos, e isso vai ajudando, né? A live está ótima mesmo. Que bom, Patrícia, eu fico feliz que vocês gostem, né? A live é para vocês, né? Com um tema que vocês mesmos escolhem, e esse é um tema muito recorrente, porque de verdade eu acho que a gente tem perdido muito as habilidades sociais, as habilidades emocionais, né, socioemocionais, como a gente fala na psicologia, né? A gente tem perdido essa habilidade e a gente entra nas relações quase às cegas, assim, né? Ou com muita intensidade, muita sede ao pote, ou nem entra na relação com medo, né? A gente está com uma dificuldade em lidar com as emoções, a gente tem medo de sofrer, a gente tem que parar com esse negócio. Sabe qual que é o medo maior que a gente tem? É o medo de sofrer. É isso que impede que a gente faça um monte de coisa. Boa noite, Ivonete. Então a gente tem que deixar esse medo de sofrer de lado, né? Ninguém morre de sofrer não, gente. Sofrer faz parte da existência, cada um vai ter tua dose na vida, então é lidar com isso, né? Suporta um pouco a dor. A dor faz a gente também ver muitas coisas, a dor faz a gente olhar para dentro, faz a gente cavucar aí algumas coisas. Não tenha medo da dor. A gente quer evitar a dor, né? A gente vive na sociedade do prazer. Tudo tem que ser gostoso, tudo tem que ser legal, tudo tem que ser prazeroso. Então, se a relação começa a desandar um pouquinho, a gente já fica doido. Então, toma cuidado, né? A gente tem que lidar com aquilo. Se você está numa relação que está te fazendo mal, não tenha medo, sai fora, sai fora. Nada dói mais do que essa dorzinha homeopática diária. Isso é a pior coisa que tem. Vai minando a gente vai ali, daqui a pouco você está infeliz, aí fica, não mais nada aconteceu, eu só estou infeliz. Porque você vem arrastando, cronificando situações na tua vida, eternizando dores. Né? Então, às vezes é melhor romper, sofrer, aí você sofre, levanta, sacode a poeira e dá a volta. Isso é da vida. Essa é a graça da vida, né? A gente não pode deixar de viver por isso. Como já dizia Roberto Carlos, né? Se sofrer, como que é? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E essa é a grande verdade. A gente tem que entender, entrar em contato com as nossas emoções sem medo, entende as suas carências, começa a olhar para dentro. Por que eu toda vez que entro nas relações, eu entro dessa maneira esquisita, tá disfuncional, não tá legal, eu entro já com medo de perder as pessoas, me sinto insegura, eu sou ciumenta. Se você percebe isso, vai se olhar, sabe? Vai dar uma olhadinha, vai olhar para dentro, se fortalecer emocionalmente. A gente está numa sociedade onde as questões emocionais, assim, as pessoas estão muito frágeis emocionalmente. Muito frágeis, de verdade. E a gente precisa se fortalecer. Porque não tem como. É da vida, gente. A vida acontece, independente da nossa vontade. A vida não é um mar de rosas, né? A gente precisa. E já dizia, né? Já tem o ditado, né? Um mar calmo não faz um bom marinheiro. A gente vai ali, ó, aprendendo, vai se tornando mais resiliente. Caiu, levanta, caiu, levanta. Já viu uma criança aprendendo a andar? Ela cai quantas e quantas vezes? Né? Ela cai, levanta, até aprender. É da vida, não tem outro caminho. É isso que está acontecendo comigo. Pois é, Maria, dá uma olhadinha nisso. Gente, é isso então. Agradeço aqui a presença de vocês. Eu achei muito boa também. Adoro conversar com vocês sobre esses temas que eu acho que são tão relevantes e que chegam a todo momento no consultório e que está presente na nossa vida, né? As grandes questões humanas têm relação com os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona é muito importante. Somos seres humanos e a nossa natureza é ser social, é estar com o outro, né? A gente faz vínculo de afeto, faz vínculo de amor, mas isso tem que ser feito de uma forma saudável e não adoecedora. Ela não pode gerar em mim mais sofrimento do que alegria, do que sensação boa.
né? Então, é claro que uma dosezinha de sofrimento qualquer relacionamento vai ter, mas não pode ser a maior parte de sofrimento. Isso não faz o menor sentido, né? Não naturalizem isso, se cuidem, né? Fortaleçam a autoestima de vocês. Se olha no espelho e pensa, pô, eu mereço mais da vida. Eu sempre falo para vocês, a vida é curta. A vida é curta. Não adianta olhar assim e pensar, nossa, né? A gente às vezes fica ali preso em coisinhas tão pequenas, sabe? Solta, desapega. Às vezes a gente é apegado até nas nossas dores. A gente fica apegado nas nossas ideias, na nossa história, e conta, né? Quem não conhece alguém que é apegado à sua própria dor? Fica repetindo aquela ladainha de tristeza. Desapega daquilo que te faz mal. Né? Desapega mesmo, desprende, né? Vai trabalhando a tua liberdade emocional, a sua liberdade psicológica. Isso não tem preço, tá bom? Então tá, gente, um beijo pra vocês, uma excelente noite, um excelente fim de semana, que amanhã já é quinta, hoje é uma quarta-feira com gostinho de segunda maravilhosa. Então, um beijo, Flávia. Gente, ó, a live vai ficar salva lá no YouTube pra quem tá chegando agora. Não perca, tá lá no YouTube, assistam, que tá de verdade muito bacana. Eu acho que vai ser bem importante. Beijo, Márcia. Boa noite pra vocês e até semana que vem. Beijo, boa noite.